Olá pessoal, aqui é o professor Laércio Machado, quem vos fala, professor de informática para concurso público, e nessa aula vamos ver questões de concurso público relacionada ao assunto organização ou gerenciamento de arquivos e pastas no Windows. E esse tópico ele sempre cai em todo e qualquer concurso que tem informática para concurso público, certo? Então vamos lá para as questões. Bom pessoal, estamos aqui com as questões. E essa primeira questão é uma sequência, né, de questões que a gente vai ver. Eu não sei quanto tempo vai durar esse vídeo, mas eu devo gravar de 2 ou então de 3 em 3 questões, né? São aproximadamente 30 questões, né? Então temos muita aula, muito conteúdo que ainda vem pela frente, né? Então vamos lá, a primeira questão ele fala aqui o seguinte: trabalhando com o Windows 10, a sua instalação padrão, português Brasil, um usuário acessou uma pasta chamada concurso do disco C do seu computador e marcou com o mouse um arquivo chamado edital. Após ter marcado o arquivo, o usuário arrastou com o mouse o arquivo para uma outra pasta criada com o mesmo nome, concurso, mas em uma unidade de pendrive. Assinale a alternativa que representa o resultado final da ação do usuário. Ou seja, o usuário tem uma pasta no computador dele, no disco local, né, C, e colocou o pendrive, e tem uma pasta também com o mesmo nome, concurso. Então tem uma pasta aqui, concurso, no computador, e no pendrive tem uma pasta também chamada concurso. Ele clicou no arquivo e puxou, né, para esse pendrive, para essa pasta que está aqui no pendrive. Então ele pergunta qual é a ação, não é, resultante desse procedimento aí. Então vamos lá, letra A. O arquivo, né, edital, ele foi gravado na unidade de pendrive e a cópia original foi apagada da unidade do disco C. Claro que não, né? Você que lida com computador, se você puxar um arquivo do computador, do disco local C, né, de uma pasta lá, e puxar para o pendrive, né, você sabe que não é isso que ele faz, ele não apaga lá o original, né, de onde estava. Mas bom, letra B. O arquivo edital ele foi gravado na unidade de pendrive com o mesmo nome, mas acrescentado a palavra cópia, passando a chamar edital cópia. E a cópia original permaneceu na unidade C. Então olha só o que ele está falando. Ele pegou, copiou daqui, clicou e arrastou para cá, né, para a pastinha lá no pendrive, e ficou o original lá e ficou uma cópia, só que com o nome edital cópia, né? Bom, ele copia, só que ele não deixa esse nomezinho no finalzinho aí, né? Talvez isso tenha sido colocado para confundir o candidato. Mas vamos lá, letra C. O arquivo edital foi gravado na unidade de pendrive com o mesmo nome e sua cópia original ficou gravada na unidade C, sem alteração. Então, opção correta a ser marcada, né? Letra C. Como é que eu faço aqui? Deixa eu ver, eu vou marcar aqui, né, com esse ticadinho vermelho aqui, tá? Então é isso que ele faz, né? Aí letra D, ele fala aqui que nenhuma das ações anteriores. Bom, então tá aí a opção correta, só que eu vou explicar para vocês agora esse assunto, pessoal. Você, meu aluno velha guarda, né? O pessoal do cursinho lá da aula presencial, ou então da turma online também, ele já sabe que toda vez eu pego a questão e eu tiro tudo quanto é de conhecimento do comando da questão, certo? E também das opções lá embaixo, certas ou erradas, né? Então eu pego os assuntos relacionados e vou trazendo como conhecimento e entrego para os alunos. Então vamos lá, o que ele traz aqui de conhecimento nessa questão? Bom, deixa eu fazer o seguinte, eu vou abrir aqui, olha, eu vou apertar o Windows e letra W, ele vai abrir aqui algumas opçõezinhas, né? Eu tenho a opção de captura de tela e tenho aqui o Whiteboard, né? Que é o quadro branco, né? É uma opçãozinha é um quadro para mim poder riscar, né? Como eu sempre falo, eu sou professor da velha guarda, gosto de estar aqui rabiscando, riscando, certo? Bom, então vamos lá. Pessoal, eu acho interessante o seguinte, olha só, a gente tem o disco C, tá? E só a título de curiosidade, alguns alunos já me perguntaram, professor, por que fica a letra e os 2 pontinhos? Bom,
Eu lembro, né, nos primórdios, quando eu estudei lá da informática, ali, muito tempo atrás, né, eu usava o disquete, que era o Drive A, o disco A. Aí tinha um outro disquete também, né, que era o B. Aí o que foi que fizeram? Criaram um disco rígido, né, e colocaram dentro do computador. Então, já que tinha o A e tinha o B, qual é a próxima letra? C. Então, só que se convencionou que ficasse o disco, colocar o disco fica dentro do computador da letra C. Você pode até mudar isso, né? Mas o padrão comum a gente, né, geralmente vê o drive C como sendo o disco local, mesmo que fica lá no computador, né? Que é o nosso HD, disco rígido, né? Bom, então, sabendo disso que tinha o A, B e o C, então, para a gente identificar que essa letrinha é uma unidade de disco, então ela recebe logo após da letrinha esses dois pontinhos, tá? Bom, então A, B, C, mas eu vou dar um Ctrl Z aqui, só para apagar aqui. Bom, então, o comum é quando a gente plugar um pendrive, por exemplo, então a próxima letrinha disponível ele coloca como sendo, né, de unidade do dispositivo, de disco, né? Aí, se for um HD, no caso, se for um pendrive, é uma unidade de armazenamento. Mas, bom, você colocou um pendrive, ele ficou aqui drive D, certo? Então, eu tenho o disco C e tenho o disco, o pendrive, que é o D. Então, olha só, vamos imaginar aqui a situação lá da questão. Eu tenho uma pasta com o nome de concurso, né? Concurso, e aqui no drive D eu também tenho uma pastinha com o nome de concurso. No caso, no pendrive, né? Concurso. Eu tenho um arquivozinho aqui nessa pastinha, aí como ele falou no pendrive lá, né? Aí ele pegou esse arquivo daqui, clicou e puxou para cá e deixou aqui dentro, tá? Nessa pastinha no pendrive. Então, o que ele faz? Ele vai copiar. Opa! Ele vai copiar, certo? Então, pessoal, conhecimento que você deve ter. É isso que ele abordou na questão. O Windows ele está programado para que quando você clique num arquivo e arraste, né, esse arquivo para uma outra unidade de armazenamento, né, um HD externo, um pendrive, ou então tem um computador que tem 2 HDs também, né, por exemplo, ou então tem um HD, uma unidade de SSD, que é outro dispositivo de armazenamento, enfim, mas de uma unidade para outra, ele copia, ele está programado para copiar, né? Professor, ele sempre copia? Sim, né? A gente vai ver já no caso que a gente pode mudar esse comportamento utilizando algumas teclinhas aqui. Mas o que você precisa saber como base padrão, tá? É quando você puxa do computador para o pendrive, ele faz o quê? Uma cópia. Quando você puxa do pendrive para o computador, o que ele faz? Uma cópia do HD externo para o HD do computador, cópia, enfim, de um disco para o outro, né? De uma unidade para outra, sempre é cópia, né? O padrão dele, o comum, está programado para que ele copie, correto? Agora, o que pode ser também abordado, pessoal, com assunto relacionado a isso, eu estou apertando aqui, tá dando um zoom aqui, sem querer querendo agora. Então, eu vou fazer uma pastinha aqui, certo? Uma outra pasta, sei lá, arquivos, outros, né? Uma pasta com o nome de outro, qualquer outra pasta. Então, quando você pega um arquivo, tá, de uma pasta que está em uma unidade e puxa para uma outra pastinha que está na mesma unidade, o que ele faz? Ele vai mover. Então, ele está programado para mover. Ou seja, se eu estou lá na unidade do pendrive, né, tem várias pastas, eu pego um arquivo de uma pasta que está no pendrive, puxo para uma outra pasta do pendrive, ele faz o quê? Mover, porque é a mesma unidade. Está no disco local, disco do computador, C, drive C, enfim, HD. Aí você puxa de uma pastinha para uma outra pastinha na mesma unidade, vai o quê? Fazer? Mover. Né? Então, o que você precisa saber? De uma unidade para outra, ele está programado para copiar, e de uma pastinha para uma outra pastinha na mesma unidade, ele está programado para mover, ok?
Então tá aí, assunto relacionado. Só que ainda não acabou por aí, tá, pessoal? É importante também que você saiba que a gente pode mudar esse comportamento. Você pode pensar assim, ah, professor, mas eu preciso tirar o drive, eu não quero que fique lá no drive C, eu quero tirar de lá, daqui e colocar somente no pendrive. Bom, quem não sabe, ele pode só puxar normal, faz uma cópia, né, vai para lá, ele vem aqui no drive C, né, lá na pastinha concurso e seleciona deleta, né, shift delete, enfim, apaga de lá. Beleza, mas nem precisa fazer isso. O que que você faz? Você segura a tecla shift e puxa. Então, quando você pressiona o shift e arrasta, ele força com que seja movido. Então, se você quer forçar com que ele seja movido, independente de ser de uma pasta para outra na mesma unidade, ou então para uma outra unidade, não importa. Você segura a tecla shift e puxa o item, o arquivo, enfim, ele sempre vai ser movido. E acontece também o contrário aqui, de uma pastinha para uma outra pastinha na mesma unidade. O normal dele é mover. Então, o que que você faz? Você segura a tecla Ctrl, aí você puxa de uma pastinha, no caso concurso, puxa para cá, para outros, segurando a tecla Ctrl, ele força com que o arquivo seja copiado, certo? E ainda tem mais, não acabou, ainda tem a tecla Alt. A tecla Alt eu acho interessante com que ele força com que seja criado sempre um atalho para aquele item, independente se for de uma pasta para outra, ou no caso para uma outra unidade de disco. A gente vai anotar e fazer na prática isso aí tudo, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos anotar, deixa eu arredar isso aqui um pouquinho para cá para cima, e vamos lá, ou deixa aqui, tá, vamos anotar aqui, o Alt, deixa eu colocar bem aqui, arrastar é o título. Eu coloco o arquivo aqui, pessoal, mas pode ser item. Item quer dizer, pode ser um ícone, uma pasta, né, ou um arquivo, né? Mas, enfim, como na questão falou arquivo, né? Então, colocar arquivo. Então, ao arrastar o arquivo, pressionando dois pontinhos, Alt. Então, ele vai fazer o que? Vai criar um atalho. Shift. Ele vai mover. Ctrl. Ele vai copiar. Tá? Vamos fazer isso aqui na prática. A gente vai abrir lá o Explorer e você vai ver isso aí acontecendo. Só anote, isso aí é o que eu falo para os meus alunos, saiba muito bem o básico, você já vai acertar a maioria das questões. Só que para você se preparar, você começa a se encaminhar a direção ao avançado. Você precisa saber, claro, que há algo a mais, né? Para você ser aquele aluno diferenciado, né, que passa entre as primeiras posições, você deve saber, claro, que um pouco a mais. Esse um pouco a mais, ou bem a mais, né, já em direção ao avançado, é isso aqui. Então, quando eu vou mover o arquivo, não importa se for de uma pasta para outra na mesma unidade, ou então para uma outra unidade de armazenamento, quando você segura o Alt, ele força com que seja criado um atalho. Se eu segurar o Shift e mover, e arrastar, ele vai mover. E se eu arrastar o arquivo segurando a tecla Ctrl, ele vai copiar. Tudo bem? Vamos lá ver na prática isso acontecendo. Eu vou abrir aqui o explorador de arquivos, já abriu. Bom, deixa eu ver, eu vou clicar aqui no Drive C mesmo, né, na unidade de disco, perdão, tá aqui, disco local C, e vou fazer aqui uma pastinha, né. Aí, essa combinação de tecla que eu vou utilizar aqui, ele tem até na sequência de questões aqui, olha. Ctrl Shift N, ó, nova pasta. Aí eu vou colocar bem aqui concurso. Tá? Teclinha. Tá aqui o arquivo, a pasta concurso. Aí eu vou colocar um arquivo aqui. Bom, pode ser, ele falou um arquivo edital, né? Ele não falou se era
do Word, do Excel, enfim. Eu vou criar aqui um do Word, né? Podia ser com qualquer nome, qualquer arquivo, né? Do Excel, do Word, de TXT, de PDF, enfim, qualquer arquivo. Mas eu vou deixar aqui. Eu estou vendo que está aparecendo a extensão do arquivo aqui, pessoal. Deixa eu tirar aqui. É porque está aparecendo. Eu deixei marcado aqui essa opçãozinha, acho que deveria estar dando aula, né? Eu expliquei isso aqui. Mas voltei lá, deixei lá sem exibir a extensão do arquivo. Então tá aqui o arquivo edital. Ó, eu tenho aqui o pendrive, né? Tem aqui pen vermelho, que é um pendrivezinho que eu pluguei aqui. Aí eu vou criar também a pastinha aqui, Ctrl+Shift+N, né? Também uma pastinha com o nome de concurso. Concurso, tá? Aí eu vou abrir aqui, opção, tá? Aí tá aqui, ó, drive, o drive C, a pastinha concurso, ó. Tá aqui o meu arquivo. Aí eu vou puxar, ó, o arquivo daqui, ó, puxei com o botão normal, né, ó. Aí eu paro bem aqui, em cima da outra pastinha concurso que está no pendrive. Então olha o que ele coloca ali, ele coloca um sinalzinho de imagem na frente, né, ele fala copiar, olha, copiar para concurso. Aí eu solto, ó, aí ele fez uma cópia, então é da unidade C, tá aqui a unidade C, né, a pasta concurso, e a unidade D, que é o pendrive, a pasta concurso, ó. Então eu puxei do drive C para o drive D. Então você viu que ele falou lá copiar. Ele está aqui, né? E está aqui também, olha, concurso, está aqui o arquivo edital. Então ele fez uma cópia, certo? Bom, esse aqui eu vou apagar só para fazer novamente, agora usando aquelas teclinhas que eu falei para vocês, né? Alt e a tecla Shift. Bom, vamos lá, pasta concurso, ó. Vou clicar aqui para selecionar, né, que ele fala lá na questão marcar, né, marcar, selecionar. Aí eu, ó, clico, aí eu vou, segurei o botão já, aí eu vou segurar o Alt, ó, eu vou puxar. Ó, tá vendo que fala bem no início lá, olha, criar link em concurso, link é um atalho, né? Aí eu solto o botãozinho do mouse primeiro, depois que eu solto aqui a teclinha do teclado, tá? Aí tá aqui o meu arquivo na pasta concurso, no drive C. Quando eu clico aqui na pasta concurso lá no pendrive, olha só como tá aqui. É um atalho, tá aquela setinhazinha no cantinho indicando que é um atalho. Deixa eu dar um zoom aqui para quem acompanha a aula com o smartphone, né? Às vezes fica um pouquinho pequenino, tá? Opa, agora tá bem grandão. Elimino aqui, tá? Olha, tá aqui. Ó, dá um zoom bem grandão aqui. Ó, essa setinha no cantinho indicando que é um atalho, certo? Então tá aí. Deixa-me apagar esse atalho daqui. Agora vamos usar a tecla Shift, tá? Ó, tá aqui na unidade C, na pasta concurso. Aí eu clico, né? E antes de eu puxar o segundo Shift, ó, Shift, olha lá o que ele fala, tá vendo? Mover. Eu vou até soltar, olha, soltei, olha lá, o copiar, que é o padrão dele, né? Do drive C para o drive D é copiar, mas se eu segurar o Shift, ó, Shift, ó, mover. Se fosse o Alt, olha, Alt, ó, criar link, né? Que é um atalho, né, ele chama de link, tá? Soltei, mas eu bora usar o Shift, né? Aí eu vou soltar agora o mouse aqui, soltei, ó, viu que saiu aqui da pastinha concurso que está no drive C? Então eu vou clicar aqui no drive D, pasta concurso, ó, tá aí ele. Então ele moveu de lá daquela pasta, né, para cá. Então com o Alt você força com que ele crie um atalho ou um link, né, a gente chama de atalho. E Shift ele força com que seja movido, certo? E vamos lá agora fazer a cópia de uma unidade, né, para a mesma unidade, usando a tecla Ctrl. Então tá aqui no pendrive, eu vou criar uma outra pastinha aqui, até eu coloquei lá, né, outros, né? Bora criar uma outra pastinha aqui chamada outros, tá? Então tá aqui, olha, pasta concurso. Aí eu vou clicar aqui e vou puxar, ó. Aí como é de uma pasta da unidade do lado do pendrive, que é a unidade D, para uma outra pastinha, né? Então é mover. Só que se eu quero forçar com que ele tire uma cópia, Ctrl, tá vendo? Se fosse atalho, Alt, tá? Então eu vou forçar aqui, ó, eu Ctrl, soltei.
Tá vendo? Então eu tenho aqui na pasta concurso o arquivo edital e aqui na pasta outros também o arquivo edital, uma cópia dele do mesmo jeitinho. Tudo bem? Então tá aí, pessoal, esse assunto que eu acho bem interessante, né? Eu não sei se você sabia desse recurso, provavelmente sim, se você usa o computador, né? Você clica e puxa, ele arrasta lá e ele tira uma cópia, né? Quando é de uma unidade para outra. Eu não sei se você sabia que quando é de uma pasta para uma outra pasta na mesma unidade, ele move, tudo bem? Isso talvez, né, também muitos de vocês poderiam estar sabendo disso aí. Mas uma coisa que algumas pessoas não sabem, né, é justamente essa variação, não é, dessas teclas. Você muda o comportamento, você força com que seja criado um atalho, tecla Alt só para reforçar, mover com a tecla Shift ou sempre tirar uma cópia com a tecla Ctrl. Tudo bem, pessoal? Bom, então essa questão nós já matamos, né? Aí eu expliquei tudo relacionado aí a esse procedimento de arrastar e copiar e mover, né, usando o mouse e com essa variação também em conjunto com algumas teclas aqui no nosso teclado. Perfeito? Bom, vou deixar esses arquivos aí, a gente pode precisar depois, alguma explicação, a gente volta para ele. Deixa eu fechar aqui e bora voltar para cá para as nossas questões. Cadê as nossas questões? Tá para cá? Tá para cá. Então, questão número 1, já matamos, vamos ver aqui a questão número 2. Ele fala o seguinte, deixa eu diminuir aqui o zoom para a gente poder enxergar aqui todas as opçõezinhas. Agora, já encaixou aí, né? Todas as opçõezinhas. Então, ele fala o seguinte. Olha só, um advogado, utilizando o explorador de arquivos do Microsoft Windows 10, ambos em configuração original, para organizar os seus arquivos de processos por ano, abre uma pasta local de seu computador chamada processos e cria 3 novas pastas vazias, como se vê a seguir. Então, bom, deixa eu continuar lendo que eu já ia explicar, mas vamos lá. Ao clicar com o botão principal do mouse, mantendo o botão pressionado sobre o arquivo de texto, né, fechado no momento, olha esse arquivo aí, né, que está escrito 2020 SP tracinho 23167, né? Esse é esse arquivozinho aí, né? Aí visto na imagem e arrastar até a parte do nome 2020, soltando nesse momento o botão pressionado, a ação será. Então aquele assunto que eu expliquei para vocês, olha só, ele falou aí, cadê onde, se foi na unidade, processo, tá? Ele fala que está no seu computador. Olha, na pasta local, então está no computador. Então, olha só, ele criou uma pasta chamada processos. Então, é um advogado que ele vai organizar os seus processos por ano. Então, ele cria processos e cria 3 subpastas: 2018, 2019 e 2020. Então, tem essas 3 pastas aqui. E está um arquivozinho aqui, olha, na pasta processos. Como esse processo é de 2020, ele vai puxar esse arquivo para a pasta 2020. Aí ele pergunta, não é? A ação será, o que vai acontecer? Então você já viu agora na explicação que ele vai mover. Já que está no computador, ele não vai passar para uma outra unidade, né, para um pendrive, para um HD externo, para um cartão de memória, né, que é uma outra unidade de armazenamento. Então vai ser no computador, né, aí de uma pastinha para uma outra subpasta. Então ele é mover. Então vamos lá, letra A. Ficarão selecionados os arquivos da pasta 2020? Não. Excluir o arquivo definitivamente? Não. Excluir definitivamente você sabe que é Shift Delete, não é? Delete ele vai mover para lixeira, Shift Delete é para excluir permanentemente. A gente não vai ter aula disso ainda. Mas vamos lá. Letra C. Manter o arquivo inicialmente para lixeira? Não tem nada a ver com lixeira aí, né, pessoal? E D, mover o arquivo para a pasta 2020. Então, a opção a ser marcada, letra D, né? Ele vai mover, a gente acabou de ver, né? Isto aí. A gente vai fazer na prática também isso aí, né? Só para você que está iniciando, né? Porque às vezes a pessoa não tem um computador, ele acompanha as aulas só pelo computador, então, pelo smartphone, né? Então é interessante quando você vê isso acontecer na prática, porque ajuda a fixar melhor na mente isso aí. Mas eu expliquei essa questão logo porque é um assunto relacionado. Então vamos lá na nossa... deixa eu minimizar aqui também, pessoal, explicar uma coisa interessante para vocês.
Olha, um advogado utilizando o explorador de arquivos do Microsoft Windows 10. Quem é o explorador de arquivos do Windows 10? Então, é o antigo Windows Explorer, né? Que é esse programinha bem aqui, olha, tá aqui embaixo, né? Essa partinha aqui, tá? É o explorador de arquivos, tá? Que nas versões anteriores ele falava o Windows Explorer. Bom, eu vou clicar aqui, agora sim, vamos lá, deixa eu ver, pode ser aqui no Drive C também, não tem importância. Eu vou pegar essa pasta aqui, eu vou apertar a tecla F2, que é para renomear, e vocês vão aprendendo algumas coisas também, né? Em meio disso aí, tecla F2, renomear ou editar. Aí o nome é processos, né? Processos. Aí, dentro de processos, a gente tem aqui Ctrl Shift N, né? A gente tem 2018, uma pastinha com 2018, já criei, Ctrl Shift N, uma outra pastinha, 2019, tecla Enter, gravou o nomezinho, Ctrl Shift N de novo, e 2020. Então tá aí as 3 pastinhas, né? Aí bora colocar um arquivo aqui, né? Botão direito aqui na parte vazia da tela, ele abre o menu flutuante, o menu rápido, o menu de contexto, são todos os nomes para esse menuzinho que está aparecendo na tela aí, ou menu contextual, né? Enfim, aí eu posso criar um arquivo, né? Um arquivo vazio aqui, de um desses programas, são os programas que eu tenho instalado no meu computador, né? Aí o Word, Excel, PowerPoint, bloco de notas e assim vai. Bom, mas eu vou pegar do Word mesmo aqui, até lá na questão do Word também. Aí tem, 2020, tracinho, o underline, né? Essa barrinha lá embaixo, alguma coisa aí, né? Não importa o nome não, 16, 20, 13, sei lá, não lembro o nome tal. Mas vamos lá, tá aí, só para ter um arquivinho aí. Então olha só a situação lá da questão. Eu tô na unidade C, né? E tem aí algumas pastas, subpastas e tem um arquivo. Então se eu pego, ó, cliquei e puxei, ó, tá vendo? E vou soltar aqui em cima de 2020, aí aparece aí, olha só, mover para 2020. Aí eu solto, ó, então ele saiu daí, tirou o arquivo daí e moveu, né? Colocou lá na pastinha 2020. Então quando esse advogado for criar os processos dele, né? E, é do ano 2018, 19, 20, ele vai organizar cada um na sua pasta, né? Referente ao seu ano. Tudo bem? Então você viu aí que ele move, né? Então o mesmo assunto lá da questão da número 1, só que na número 1 ele falou sobre o copiar, né, que é de uma unidade para outra, e nessa questão ele falou que é do mover. E detalhe, veja só, o assunto gerenciamento de arquivos e pastas no Windows, tá? E eu já, como eu falei, eu ensinei um pouquinho a mais para vocês, ou bem a mais para vocês, são as variações com as teclinhas, certo? E se você voltar para cá para as questões, tá? Só voltar aqui, pessoal, essa questão aqui, a primeira do ano de 2020, né? Da prefeitura de Itambaracá, né? No Paraná, aí para enfermeiro. E essa outra do ano de 2021, já uma outra banca, já também de São Paulo, né? Órgão CODEM, né? A banca FUNESP, que é para advogado, né? Enfim, então, como eu falei para vocês, o assunto que cai em todo e qualquer edital que tem questão de informática, né, o assunto de informática, tá? Então tem gerenciamento, sempre tem gerenciamento de arquivos e pastas. Você tem que saber gerenciar os seus arquivos e suas pastas no computador, né? Perfeito? Então vamos lá. Próxima questãozinha aqui, pessoal, a terceira questão, deixa eu dar um zoom a mais aqui para melhorar um pouquinho. Aqui tem um texto um pouco menor. Bom, vamos lá. Perdão. Temos aqui ano de 2021, FGV, né? O órgão Imbel, cargo de nível médio, reaplicação, né? Cargo interessante, né? Ele fala que Joana estava trabalhando com o explorador de arquivos no Windows 10 quando, sem querer, deletou um arquivo. Sem querer, ela deletou um arquivo, olha só, né? Imediatamente, Joana se lembrou de uma combinação de teclas para desfazer a remoção e recuperar o arquivo. Joana usou a combinação, aí nós temos aí, pessoal, algumas combinações de teclas e, poxa, meu aluno velha guarda, meu aluno concurseiro, que eu falo carinhosamente concurseiro, né?
este assuntozinho, eu vou até mostrar para você. Você que me acompanha só pelo canal aqui na internet, né, é interessante que você pode entrar no no grupo do WhatsApp que eu criei, né? Aí já temos muitos alunos no grupo. Eu vou aproveitar e fazer o seguinte, eu vou deixar o link de acesso para você entrar no grupo na descrição do vídeo, tá? Se você acompanha pelo YouTube. Aí você pode entrar lá e por lá eu mando material, né? Essas questões eu mandei lá para os alunos lá que estão no grupo, outros materiais de rede de computadores, ainda vou mandar segurança da informação também, assunto de backup também, enfim, os materiais que eu uso, né, nas aulas, enfim, que caem para chuchu em concurso público, eu vou estar sempre mandando, né, e vou estar atualizando também esse material e mandando lá no grupo, certo? Mas o que eu queria comentar com vocês, se você ainda não é meu aluno, nem do curso online, nem do curso presencial, aqui na cidade onde eu dou aula, eu vou comentar com vocês que eu, professor Laércio, né, deixa eu abrir de novo aqui o quadrinho. Cadê o quadrinho? Eu acho que ele tá para cá, o quadrinho. Tá aqui. Eu falo o seguinte, pessoal. Em relação às teclas de atalho que mais caem em concurso público, em primeiro lugar, isso aqui é um pódio, né, em primeiro lugar, campeã em cair em questão de concurso público. Quais são as teclas? Eu vou colocar só algumas aqui, tá? A gente tem aqui Ctrl C, Ctrl V, Ctrl X e assim por diante, né? Ctrl Z, Ctrl P e assim vai, né? São muitos aqui, tá? Deixa eu colocar Ctrl Z aqui, Ctrl Z, aí Ctrl P e assim vai, né? Aí Alt F4, enfim. Então, essas teclinhas, pessoal, de primeiro grau de importância de concurso público, isso é um conceito meu, professor Laércio Machado. Por que eu conceituo dessa forma? Mais importante, campeã de cair em concurso. Porque são teclas de uso geral, todos os programas usam essas teclas para as mesmas coisas, às vezes o programa é até em inglês, né? Se for, olha, o Write, né? O LibreOffice, o Write, Calc Impress, aí eles usam Ctrl C, Ctrl V, apesar, né, das teclinhas terem essas letrinhas em inglês. Como assim, professor, essas letrinhas? Se for no Office, Ctrl N, negrito, Ctrl I, itálico, né? Então essa letrinha da tecla de atalho é da palavrinha, da letrinha de uma letrinha da palavrinha em português, tá? E se for em inglês, né, eles usam essas mesmas aqui. Então, ou seja, pode ser em inglês, pode ser em qualquer programa, eles usam essas mesmas teclas para as mesmas coisas e cai para chuchu em questão de informática para concurso, e são recursos básicos, meu amigo, então por isso são muito importantes, tá? E elas estão bem aqui, olha, tá bem aqui, tá vendo? Eu gravei aqui em Word, que eu mando para os alunos lá no grupo, às vezes ele manda no meu PV também, e eu coloquei também em PDF, porque eu mando, porque às vezes a pessoa não abre no formato do Word, né, no seu smartphone, mas abre em PDF, então tá aqui. Então tecla de primeiro grau, né, de cair em concurso público. Aí tem as teclas de segundo grau, tá? Vou dar um exemplinho aqui, são teclas do Office, né? Bora colocar aqui, o segundo fica aqui, né, desse lado aqui, tá? Tecla de segundo grau. Não vou colocar aqui todas, tá, pessoal? Só um lembrete. Aí nós temos aqui aquelas teclas, tá? Ctrl mais, deixa eu ver, o O, que é novo documento, Ctrl A, que é para abrir, tá? Ctrl B, você sabe, né, salvar, e assim por diante, não é, pessoal? Aí tem o F12, né, que é salvar como, Ctrl W, né, que é para fechar o documento, enfim, então teclas de segundo grau. Aqui tem até mais teclas, pessoal, tá? Aí aqui não são muitas teclas não, de primeiro grau, e aqui tem até mais teclas, mas está lá naquele materialzinho, né? É só você entrar no grupo e depois pede lá, né? Eu já mandei algumas vezes, você pede, eu mando de novo lá no grupo. Tá, pessoal? Você que tem o grupo. Aí teclas um pouco mais baixas aqui, em terceiro grau de importância para concurso público, são teclas do Windows, né, que tem a logomarca, tá, dessa janelinha aqui, Windows, e letra E, que é para abrir o Explorer, né, o explorador de arquivos, Windows, e letra R, que é para executar, o Windows L, que é para bloquear, e assim vai, né, tem um Windows e um monte de letrinha, tá? Então a tecla Windows, tá? Somente a tecla Windows, ela abre o menu iniciar,
a tecla Windows mais a letra D, que é para exibir a trabalho, e assim vai, né? Windows e letra E, que é para abrir o Explorer, e assim vai. Tem teclas também de 4º grau para concurso público, tá? Que são teclas dos navegadores, dos browsers, né? Dos navegadores. Deixa eu arredar um pouquinho. Opa! Navegadores. Tá? Aí a gente tem aqui, por exemplo, Ctrl D, que é para adicionar a favorito. Você está num site, numa página, aí você quer pegar essa página e deixar na listinha dos seus favoritos, você faz Ctrl D. Tá? Aí tem, no caso, Ctrl J, que é para exibir os downloads, né? E assim por diante, né? Tem Ctrl T, que é nova aba, tá? Ctrl N, que é nova janela, né? E assim por diante. São várias teclinhas aqui também, tá? Então, para você que vai fazer concurso do BASA, por exemplo, ou então você que vai fazer outro concurso que tenha o LibreOffice, né? Eu já criei, tá? Deixa eu puxar para cá um pouquinho, é bom que eu gosto desse quadro por causa disso, né? Já puxei para cá, aí eu vou colocar bem aqui assim, tecla de 5º grau. Esse 5º aqui você só precisa estudar só se você for fazer um concurso que tiver, no caso, LibreOffice, que são justamente as teclas do LibreOffice, tá? LibreOffice. Você, meu aluno que vai fazer agora a prova do BASA, né? Aí vai cair. E se você não está no grupo, eu já mandei lá no grupo essas teclinhas aqui. Mandei hoje, inclusive, tá? Aí, quais são as teclas? Teclas de recursos básicos do LibreOffice, no caso, para você também abrir, novo, fechar, salvar. Então, vou dar um exemplo aqui, né? Aí, aqui o S, Ctrl S, que é de save, né? Que é para salvar. Aí, Ctrl N, né? Que é nova janela, tá? E assim por diante. Tem teclas aqui que são até parecidas, né? Aqui para fechar o documento é Ctrl W, lá no Office também é Ctrl W, né? Mas muitas são diferentes, tá? Porque ele tem a letrinha em inglês, tá? Mas isso tudo, deixa eu minimizar aqui para você comentar tudo aqui, olha. Ó, tá vendo? Esse material aqui está à disposição, né, de você, meu aluno, tá? Não importa se você só me acompanha pelo YouTube ou se... ou enfim, se você caiu aqui no vídeo por acaso, você quer, poxa, professor, eu queria, tá? Você pode entrar no link que eu vou deixar na descrição lá para entrar no grupo, certo? E lá você pede, professor, eu ainda não tenho aquele material, né, das teclas de atalho, são as mais importantes que mais caem nos concursos públicos, tá? Não tenho aqui, pessoal, todas as teclas de atalho, até loucura, né, que pô, não cai todas as teclas de atalho. Aqui é o que mais cai, só, como eu falo, o filé mignon, o suprassumo do que é mais importante para você, para concurso público em relação à tecla de atalho, tá bom? Aí tem aqui também rede de computadores, mas isso aqui eu vou disponibilizando devagarzinho quando der essa aula aqui de rede, de protocolo, enfim, também tem esse material aí. Questão de concurso e assim vai, né? Tem muita coisa boa aqui, tá? Que vem por aí. Bom, então voltando para cá, para as nossas questões, cadê? Não está aqui, acho que está para cá. Está aqui. Bom, então ele fala aqui, né? Olha só, olha as teclas básicas, olha, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl X e Ctrl Z. Né? Copiar, Ctrl C. Né? Eu vou colocar bem aqui, você que está me acompanhando, vamos lá. Né? O meu aluno velha guarda tem isso aqui, mas você está vendo pelo YouTube, talvez você não tenha. Aqui é copiar. E sempre eu falo, né, pessoal? Tem gente que estuda para informática, para concurso por há um tempo, já sabe isso aqui tudo, de cor salteado. Para quem está começando, é interessante que você anote isso aí tudo. Colar, aqui recortar, aqui desfazer, tá? E aqui não faz nada, né? Ele falou aqui no explorador de arquivos ou no Windows Explorer, se você selecionar alguma coisa lá e fazer Alt Delete, ele não acontece, não tem nada aí vinculado, alguma ação vinculada a isso aí, tá? Bom, mas vamos lá. Agora eu vou fazer na prática, no caso ele falou que é para desfazer, né? É isso aqui, ó, desfazer a letra, colocar tudo amarelo aqui, né? A opção correta, letra B. Então, olha só interessante, pessoal. Eu vou até desfazer não só a exclusão de um arquivo, tá?
eu vou desfazer, por exemplo, eu tenho acho que é um videozinho aqui, eu gravei fazendo um teste com aquele fundo verde para colocar uma imagem, que o chroma aqui, né, enfim. Aí, mas eu tenho aqui o nome do arquivo é 6, né? Então eu vou apertar a tecla F2 para me renomear, eu vou colocar bem aqui o nome, tecla Enter. Ó, então eu executei uma ação, tá vendo? Eu executei uma ação que foi de renomear, eu troquei o nome do arquivo. Aí de repente, poxa, eu me arrependi, não era para me ter trocado o nome de arquivo. O que você pode fazer? Olha, Ctrl Z, ó, voltou lá, ficou somente o número 5, como é que estava? Então ele desfez essa ação que eu tinha executado. Beleza? E eu vou aproveitar, pessoal, você deve conhecer lá no navegador, então no Word, né? O botão que tem aquela setinha voltando que é desfazer e refazer, ou então repetir, né? Então, se você fez a ação, no caso aqui eu renomeei, não gostei, então eu desfaço. Ó, só que eu quero, não, eu me arrependi de ter me arrependido, né? Eu quero refazer, eu quero deixar nome, né? Aquele arquivo, aquele nome que eu deixei. Então eu faço Ctrl Y, ó, voltou de novo, tá vendo? Então aqui no Windows, né, a gente pode fazer, né, desfazer e refazer e repetir a ação. Que interessante, né? Então vamos fazer a exclusão de arquivo. Bom, eu vou clicar aqui na trabalho com o botão direito, novo, né? Pegar um arquivo qualquer aqui, olha. Então tá aqui esse arquivo aqui, novo documento de texto, né? Então eu vou apagar, olha, vou apertar Delete. Ó, como ele falou na questão, sem querer a pessoa apagou, tocou aqui no Delete e apertou aqui qualquer coisa, ele confirmou que sim. Ó, o arquivo foi embora, foi para lixeira, foi movido para lixeira. Tá, eu vou clicar na área de trabalho agora, Ctrl Z. Pronto, voltou, tá vendo? Tá aqui o arquivo, olha, voltou, certo? Então a gente pode, interessante isso, né, pessoal? A gente pode desfazer, certo? A ação, se você moveu para lixeira, você apagou o arquivo para lixeira, se você renomeou, certo? Se você moveu, bora mover. Olha só, eu vou pegar esse arquivo aqui, vídeos, Laércio, eu vou colocar para cá, para dentro aqui, dessa partinha aqui, soltei, olha, tá vendo? Aí moveu esse arquivo, né, da trabalho lá para dentro dessa partinha. Poxa, me arrependi, Ctrl Z, aí volta, ó, voltou a aparecer aí na tela para você. Tudo bem? Então aprendemos agora, certo? Além, né, daquele basicão, mais uma coisinha a mais que é o Ctrl Y, né, que também serve para repetir a ação, né, ou refazer, certo? Vamos voltar lá. Bora anotar também, né? Eu vou acrescentar um itemzinho a mais aqui, certo? Deixa eu dar um espacinho aqui, só para a gente... Deixa eu dar uma copiada aqui para... Agora, só para dar uma agilizada aqui. O Y, né? Então, aqui no Windows, né? Ou no explorador de arquivos, certo? Refazer ou repetir. Refazer... Ou então pode ser que apareça em prova também, repetir, tá? Pode ser refazer ou repetir. Tudo bem? Então temos aí teclinhas, né? Muito importantes, as teclas básicas, Ctrl C e Ctrl V. Só título de curiosidade também, pessoal, interessante, né? Geralmente se usa uma letrinha da palavra, né? Para colocar lá na tecla de atalho, Ctrl C, ou C de copiar, não é? Aí, só que às vezes isso não acontece. Por quê? Porque às vezes a letrinha ela está ocupada, né, para um outro atalho, então eles não tem como usar aquela letrinha, certo? Então eles usam a segunda letra. Mas às vezes a segunda, a terceira, então todas as letras daquela palavrinha estão ocupadas para outras teclas de atalho. Então por isso eles usam uma alternativa, usar uma letrinha disponível. E estudando o histórico, né, do porquê dessas letrinhas aí, pessoal, o X porque se assemelha a uma tesoura, né, de recortar. Então fica fácil de você lembrar, de você associar, né? Técnica de memorização é a associação, tá? Ctrl C para copiar, Ctrl X porque parece uma tesoura, e o Ctrl V, pessoal, eu acho interessante. Tem duas explicações, né? Não são exatas, né? Dizem, tá? Então eu vou comentar com você, mas vai ajudar com certeza você a memorizar. Ctrl C e do ladinho, olha, V.
Então dizem que colocaram Ctrl V, por quê? Porque o colar, né, o C já estava sendo usado, então uma letrinha disponível, então fica pertinho aqui do C, o Ctrl C fica fácil de você usar só com uma mão, Ctrl C e Ctrl V, né, eu uso muito assim com uma mão só, Ctrl C e Ctrl V. Então dizem, reza a lenda, né, que eles colocaram o V porque fica do ladinho do C, tá bom? Recortar porque é uma tesourinha aí. Tudo bem? Aí deixa fazer, né, porque tem o Z lá na palavrinha também, certo? Então tá aí, pessoal. Mais embaixo, vamos passar então agora para a próxima questão, a quarta questão. Essa eu usei bastante no início, né, dessa aula, que foi Ctrl Shift N, que é criar nova pasta. Então, olha, um usuário deseja criar uma pasta no Windows Explorer, né? Ele deverá utilizar a tecla de atalho, né? A combinação de teclas. Então, Ctrl Shift e N, tá? Aí essa aqui bem simplesinha aqui, bora marcar aqui, já usei bastante vezes aqui, vou até minimizar aqui, certo? Estou aqui na área de trabalho, Ctrl Shift N, ó, apareceu aqui essa nova pastinha, aí você pode escolher o nome que você quiser, certo? Vou colocar aqui minha pasta, pronto, então tá aqui, né, a pastinha que eu criei. Quando eu aprendi, pessoal, esse Ctrl Shift N, eu nunca mais criei pasta clicando, né, botão direito, novo, pasta, né, uma maneira de você criar pasta. Então, se você tiver aqui no explorador de arquivos, né, no caso aqui tem olha, o botãozinho bem que nova pasta também, né, tem até a tecla de detalhe, olha só que aparece aqui, olha. Ó, a descrição, né, a identificação do botão, né, tem a tecla de atalho também, né, uma breve descrição, o nome da função do botão e a tecla de atalho, né. Eu acho interessante que nas primeiras versões do Windows não tinha isso aí, hoje ele coloca, né, fica melhor para a gente ir aprendendo conforme a gente vai usando os programas, né? Bem bacana. Mas tá, pessoal? Então tá aí. A gente vai parar por aqui, por esse vídeo, né? Vou continuar, no caso, a sequência, né? Aí das próximas questões, mas isso no próximo vídeo, tá? Para esse vídeo não ficar muito grande. Ah, eu já ia me esquecendo, pessoal. Como de praxe, se você gostou da aula, favor, né? Se inscreva no canal, dá um joinha e também, né, deixa um comentário, pessoal. Fale o que você achou, se você já conhecia o professor. Eu já conhecia essa tecla de atalho aí, eu não conhecia aquela teclinha de atalho, né? Ou enfim, se você quiser expor alguma coisa, alguma dúvida, alguma curiosidade, pode colocar aí lá. E eu até tenho aqui, pessoal, o canal no YouTube, né? Se você ainda não se inscreveu no canal, se você quiser, é só você colocar lá no YouTube, né? Laércio Machado. Eu vou colocar para cá, eu vou puxar para cá. Ó. Então vamos lá, agora sim abriu aqui, deixa eu ordenar aqui os comentários, os mais recentes, né? Então deixo lá para baixo. Agora sim abriu. Então vamos ver lá, como eu estava falando, meu amigo Denner, né? Deixou aí muito bom, Laércio, parabéns. Aí o André Ruivo também, meu amigo André Ruivo, ele fez até uma pergunta aqui, pessoal, interessante. Eu respondi essa pergunta dele aqui, tá? Eu vou até gravar um videozinho, né, com uma explicação melhor, fazendo na prática a resposta para o André. Aí tem o Manuel Adelso aqui, tem o Salomão, a Benhatá, né? A Benhatá lá no Marajó, a Lucilene, o Ítalo, né, em Manaus, Elisângela, o Ataúfo, Marilena Gomes, um beijo, um abraço, Mari, e a Lene também aqui mandaram um alô. Então, se você quer, né, que eu leia o seu nome, que eu mande um alô, um abraço para você, né, no próximo vídeo, tá? Ou, né, nos próximos vídeos que virão aí, é só você deixar um comentário lá no vídeo, tá bom, pessoal? Agora sim, quando a gente ficar por aqui e tchau, tchau, um abraço e até o próximo vídeo.